A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. O universo em desencanto e imunização racional. Volume 405 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Por a humanidade viver artificialmente, quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza, não puderam sentir a mudança natural da natureza. Por estarem vivendo artificialmente, quem vive artificialmente vive para a matéria, pensando e imaginando. Nesse progresso que vai a regresso, por ser um progresso de destruição. Tudo que destrói, o que acontece, termina em nada. E como todos iriam terminar, por ser um progresso de degeneração, todos feitos dos restos uns dos outros, iam terminar se transformando em quadrúpedes, por viverem sem saber quem é o pensamento e quem é a imaginação, que são duas máquinas de lapidação que foram feitas para preparar toda a humanidade para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, até que enfim vamos deixar de sermos assim, porque agora passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Chegando assim o fim da morte, o fim dessa deformação e transformação da natureza, em que tudo se transforma de uma vida para outra, de um ser para outro, de uma classe para outra, e assim sucessivamente, porque na natureza tudo é de transformação, que nela tudo se transforma de uma vida para outra. E assim está aí a transformação dessa deformação para o seu estado natural. E o maior brilhante do mundo está no se conhecer. Todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Hoje sabemos o porquê dessa deformação e o porquê dessa transformação. E a categoria em que estamos, nessas duas classes, de bicho racional e de bicho irracional. E pensando e imaginando, não tratando de desmaterializar o seu raciocínio, continua a se transformar aí no chão, se transformando para a categoria de bicho, por estar ligado a essas duas energias do chão, essas duas energias das transformações naturais da natureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, se não fosse a cultura racional estaríamos perdidos e íamos nos transformar na categoria de animal irracional. Já vivemos como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Já vivemos nessa categoria de bicho, cismados com tudo, desconfiados de tudo. E todos não tendo confiança em ninguém, por viverem desequilibrados pelo pensamento e pela imaginação, desequilíbrio total. E por isso todos os pensadores pensam mais mal do que bem. E por isso não têm confiança em ninguém, desconfiando até de si mesmo muitas vezes. Pensando que estão doentes, sem ter doença nenhuma. Sendo a doença espiritual de cargas magnéticas. E os médicos não enxergam isso porque não entendem isso. Só os médicos espíritas é que entendem isso. Mas os materialistas acham que a matéria tudo é. Não descobrem, às vezes, muitos defeitos da matéria. Às vezes a pessoa está doente,
vai fazendo uma infinidade de exames e todos dão negativos, porque são doenças feitas pela magia negra e que essas pessoas assim sofrem e padecem demais. E às vezes vão parar no hospício por falta de recursos, por não ter tentado resolver essas misérias. Quem vive assim é um miserável porque não encontra solução de sua doença, então se torna um mísero, pobre coitado. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem que não existe efeito sem causa. Todo feito tem uma causa. Todos que já passaram a se conhecer estão cientes disso, porque passaram a se conhecer, a saber quem são, a saber o porquê todos assim são, a saber de onde são, a saber de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Iriam para as classes inferiores, para ver que o mortal não sabe nada. Pensar que sabe é uma coisa, saber verdadeiro é outra coisa. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. O triunfo racional é a coisa mais maravilhosa que existe no animal racional, que vive desconhecido de si mesmo. E aí está a solução da vida definida e definitiva. Porque para quem sabe, tudo tem solução. E para quem conhece, tudo tem solução. Mas para quem nada sabe, coisa nenhuma tem solução. E por isso a vida sempre foi dos mais espertos. Hoje está aí o tabernáculo da verdade, solucionando a vida de todos que aí estão, dos pensadores. Pensavam que a vida não tinha solução porque o pensamento é falho. Hoje todos com a solução nas mãos, definida e definitiva, porque passaram a saber o porquê que assim são, o porquê dessa deformação, de onde vieram, para onde vão e de onde são. De onde são? Do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo do verdadeiro estado natural de todos, que é um corpo de energia de vida eterna, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. As tiranias monstruosas já se passaram. Foi no tempo da escravidão branca e no tempo da escravidão negra. Aí existiu tiranias monstruosas. Hoje o que está se passando no mundo inteiro não é bem dizer nada. Porque se existem ladrões, é porque a necessidade aperta. Se existe assalto, é porque a necessidade aperta. Se todos estivessem com a barriga cheia, não existiria ladrões nem assaltantes. Porque com a barriga cheia, ninguém quer roubar ninguém. Principalmente os brasileiros, que são muito comodistas. A fome é que faz o ladrão. Está com fome, vai roubar para comer. Se todos estivessem com a barriga cheia, não existiria assaltos, não existiria roubo. Porque quem está com a barriga cheia vive tranquilo, vive bem porque não lhe falta nada. Agora, com falta de recursos para viver, é justamente o que está existindo nesses momentos doentes da humanidade. O que está se passando é que ninguém tem sossego, ninguém tem garantias. Todos expostos a essa infinidade de assaltos, essa infinidade de terrorismos. Todos expostos a todos esses males. A causa do terrorismo são as religiões que viveram sempre uns contra os outros, para ver que não há efeito sem causa. Onde existe fome, existe ladrão, porque brasileiro, estando com a barriga cheia, está satisfeito. Porque não lhe falta nada, porque todo brasileiro é comodista, já é mesmo da raça. Vivendo os indígenas. Todo indígena, principalmente os antigos, eram comodistas. Hoje é que os indígenas se tornaram até ladrões com insinuações de segundos e terceiros. Porque todo indígena, basta ser indígena para ser ingênuo. Quer dizer, não tem maldade. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade.
Se toda a humanidade estivesse com a barriga cheia, não existiria ladrões. Para ver que as tiranias piores já se passaram. No tempo da escravidão branca e no tempo da escravidão negra. O escravo branco não tinha direito a nada, e o escravo negro também. Nessas épocas, sim, é que a tirania imperava. E era o tempo da fartura. Era o tempo em que imperavam os réis. Quem tinha R$1 era rico. Quem tinha R$100 era milionário. Para ver que o mundo já passou por fases piores do que está passando. Por fases, bem dizer, criminosas. Porque matavam escravos à vontade. E os escravos não tinham o direito de se defender, tanto na escravatura branca como na escravatura negra. Então aí impera o barbarismo, porque não existia bens para garantir a vida de ninguém, porque estava no início de toda essa deformação. Matavam um escravo como se fosse um bicho qualquer, tanto na escravatura branca como na escravatura negra. Não era crime matar escravos, para ver que já passaram por momentos muito difíceis, para ver que em outras reencarnações tudo era muito pior do que hoje. Hoje a fome é que faz o ladrão, que rouba para ter um conforto relativo para suas necessidades, para ver que já passaram por situações muito piores do que estão passando. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, as reencarnações do passado foram muito piores do que hoje. Onde existe fome, existe ladrão. Hoje, fazendo uma avaliação do passado, hoje estão florindo com o pensamento e a imaginação, pelos feitos do pensamento e da imaginação, que fez leis para a garantia de todos. E a lei mais alvissareira é a lei dos direitos humanos. É uma lei indicada na fase racional. Foi feita na fase racional, feita pelo racional superior. Os direitos humanos. Mas que ainda não está bem aperfeiçoada. Porque se estivesse bem aperfeiçoada, quando existir o amor, a fraternidade e a concórdia. A fase do pensamento terminou há 51 anos passados, e por isso o pensamento está falido. Porque sua fase terminou, e a causa dessa infinidade de desastres que está se passando no mundo inteiro, é a causa dessa infinidade de doenças novas que está destruindo os pensadores, é a causa desses males naturais da natureza que vem destruindo os pensadores. Tudo por quê? Porque a fase do pensamento terminou há 51 anos passados e o pensamento faliu. E por isso está aí essa liquidação no mundo inteiro dos pensadores. E esse grande desajuste, que é esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira, e essa liquidação dos pensadores moral, física e financeira. Tudo isso é a causa da falência do pensamento, porque não há efeito sem causa. Hoje todos que passaram a se conhecer reconhecem isso dizendo: na cultura racional só existe verdades, com base com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. Causou todo esse desequilíbrio. O desequilíbrio causou o de respeito causou essa infinidade de violência. A violência causou essa infinidade de terrorismo. Tudo isso por quê? Porque o pensamento está falido. Porque terminou a sua fase há 51 anos passados. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isso. Só quem não reconhece, quem está ligado a essas duas energias do chão, pensamento e imaginação, por não saberem o porquê todos assim são. Se soubessem, não pensavam e nem imaginavam, porque são duas máquinas de lapidação para preparar todos para conhecer a racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele.
Hoje quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio. E quem não desenvolver o seu raciocínio se transformará para a categoria de bicho irracional, porque já vivem como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Então os que já estão com o pensamento seco não sentem mais o que fazem, cometendo monstruosidades aí de todos os calores. Porque de muitos o pensamento já secou, se tornaram monstros, e outros ainda estão pensando, imaginando, sem saber quem é o pensamento. Quem é o pensamento? O pensamento e a imaginação, essas duas energias do chão, foram feitas para a preparação de todos para a fase do terceiro milênio, que é a fase em que todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, porque sendo de raça racional é que estão aí nessa classe de animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Na cultura racional só existe coisas positivas com base, com lógica e com provas e comprovações. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão ricos de felicidade, porque estão em busca da paz verdadeira, do amor verdadeiro, da concórdia verdadeira. Para ver que todos estão no caminho certo, porque encontraram a fraternidade e a concórdia. Fraternidade quer dizer amar ao próximo como a si mesmo, fazer o bem sem olhar a quem. Aí está a fraternidade. Hoje o mundo ainda está cheio de confusões dos pensadores, porque ainda não passaram a se conhecer. Quando passarem a se conhecer, cessam todas essas confusões. E é do verdadeiro saber que todos estão necessitando. Saber natural da natureza, o verdadeiro saber, que é saber o porquê todos têm raciocínio. E quem é o raciocínio? E o porquê de sua desmaterialização? E depois de desmaterializado, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 406 do Histórico.